Coração de Deus com o coração de vocês, e quero ganhar tempo nesta noite. Também o pastor César e a pastora Flávia mandam um grande abraço. Eles amam a todos aqui da igreja, que hoje os pais da pastora que moram no Recife estão fazendo 50 anos de casados. E o ministério primordial e primeiro da nossa vida é a nossa família. Então eles estão lá celebrando este momento maravilhoso, mas mandam com carinho um abraço a toda a igreja. Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 42. Você vai ter a oportunidade de acompanhar pelo telão. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Estou feliz porque apesar do corre-corre, ainda fui hoje na academia, encontrei com meu amigo Venâncio. Ele falou: pastor, mais tarde eu estou lá. Está ele ali com a sua esposa. O Bruninho também está lá atrás. E a gente estava lá na batalha e estamos aqui adorando ao Rei da Glória. Oh, aleluia! 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 42. A palavra do Senhor nos diz: um homem veio de Baal-salisa e trouxe um homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Se você crê, diga aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Pai, nesta noite, porque o Senhor nos traz até esse lugar com um propósito, Pai. E eu creio que vidas chegaram aqui famintas, sedentas, por mais de Ti, por mais a Tua palavra. E nada tem a ver comigo, nada tem a ver conosco, Pai. Tudo tem a ver contigo. É o Senhor que fala, é o Senhor que brada. Que até aqui, o que o Senhor já fez, o Senhor continue fazendo infinitamente mais. Que o Senhor me faça diminuir e que o Senhor cresça e seja glorificado através da minha vida. E que cada vida que já recebeu tanto, continue recebendo e saia daqui liberta, transformada e renovada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Quantos creem que o Senhor está neste lugar? Aplauda lindamente ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Eu quero falar nesta noite, usar como tema vencendo os desafios da vida. Quem é que não tem desafios? Quem é que não enfrenta todos os dias um gigante a ser derrubado? Quando não é um desafio emocional, é um desafio financeiro que mexe no emocional. Quando não é um desafio financeiro ou emocional, é a saúde física. E tudo está interligado. Por quê? Porque quando uma área na sua vida é mexida, as outras também são, na sequência. Você enfrenta desafios com pessoas. Você amadureceu e caminha com o entendimento e transmitir para as pessoas que você ama e quer bem o entendimento que o Senhor te deu. Quando elas não querem captar, é um desafio muito grande, porque você ama aquelas pessoas e quer o melhor para elas. E de repente, quando você não consegue atingir os seus objetivos, mesmo que sejam de Deus para a sua vida, impulsionados pelo Espírito, nos sentimos frustrados, decepcionados, fracassados. Meu Deus, eu tanto me doei, eu tanto me desgastei em cima de uma situação, e eu não vi o fruto daquilo que eu plantei como semente. Quando você vê que o resultado vem à tona, então isso te alegra. Estava conversando com vários profissionais, entre elas Fabiana, que é uma esteticista com a família que cuida de pele e de várias outras áreas
na área de beleza, conversando com nutrólogo como Venâncio, conversando com profissionais médicos, e eles falando não só da profissão deles, mas da alegria de poder cuidar de pessoas, de poder também tratar de pessoas e ver o bem-estar daquelas pessoas, vê-las felizes, satisfeitas com o resultado que elas estão tendo. É muito bom quando você consegue identificar resultados que você gosta e que também o outro gostou, porque às vezes acontece muito disso. Quantas aqui já foram num salão de beleza e disseram assim: corte um dedo do meu cabelo, e a cabeleireira cortou um dedo em pé, ela tirou um palmo do seu cabelo. Então o profissional, ele tem a responsabilidade de fazer o que é melhor. Ele pode até orientar ou indicar, mas ele tem que fazer o que o cliente manda. Não, mas ainda ficou ponta, mas eu só quero um dedo. Então tem que respeitar o gosto do cliente, porque é isso que vai fazer com que ele volte. Então nós precisamos entender que nem sempre aquilo que é bom para a gente é bom para o outro. E às vezes aquilo que você enxerga que é bom é de fato bom, mas a pessoa, ela ainda não amadureceu para chegar no entendimento de que aquilo é o melhor para ela. E você começa a orar por ela, você começa a interceder por ela, para que ela possa chegar àquele entendimento de que aquilo que você já enxerga hoje, ela vai passar a enxergar lá na frente. E quando ela enxergar, você vai dizer: eu já via isso em você há muito tempo. É interessante que isso acontece comigo. Existem pessoas que elas não se viram e não se veem, mas por ser um líder e um pastor, eu já vejo um pastor de longe. Pela misericórdia e pela graça de Deus, pela experiência do tempo ministerial, eu já identifico alguns aconselhamentos quando eles vêm para mim. E para trazer mais conforto às pessoas, eu as ajudo para que elas possam abrir o coração, para que elas vejam que elas não estão diante de um Deus misericórdia, estão diante de um ser humano igual a elas, falho como elas, mas que está ali no objetivo apenas de inspirá-las, de ajudá-las, de poder estender a mão. Então todos nós enfrentamos desafios, mas quando os desafios eles não são ultrapassados, você sente o sentimento de fracasso. E o sentimento de fracasso traz desânimo, e o desânimo traz desistência. Não são todos que têm a permanência, ou a perseverança, ou a resistência de continuar quando passam por grandes decepções. Mas eu investi tanto financeiramente nisso e eu não tive retorno. Eu investi tanto nessa pessoa e ela não me trouxe nenhum retorno. E de repente começa a cobrança de um, de outro, da sociedade. Só que você, na sua particularidade, você sabe o que você enfrentou e o que você passou. Eu não estou dizendo que as pessoas que te amam e que estão próximas de você, elas não vão dar conselhos para que você possa melhorar. Não, você tem que ter a humildade de ouvir, de se orientar, de ser orientada. Mas só você, na sua particularidade, pelo seu temperamento, pelo amor que você tem, é que sabe aquilo que está enfrentando. Eu me lembro que quando as minhas filhas pequenas, elas caíam, e que eu sempre falo que pai e mãe é antenado, tem um terceiro olho. Eu estava conversando com um irmão aqui, e já vendo Lorena se pendurando na cadeira, e da maneira que ela estava se pendurando aqui do meu lado, ela ia cair. De repente o irmão se assustava, porque eu estava olhando para ele, o que foi, pastor? Não, só tirar minha filha do perigo. Eu estava conversando com ele, mas eu fui tirar ela do perigo. Mas pastor, eu tive até um susto. Eu digo: olha, meu irmão, me perdoe, mas era melhor o seu susto do que a minha filha se machucar e eu perder ela. Porque uma cabeçada daquela altura, só Jesus para dar livramento a ela. Me perdoe, viu? Mas foi necessário. Porque o que você ama, você luta. Se você ama o que você faz, o seu trabalho, você vai fazer com amor, com prazer. Se você ama pessoas, você vai lutar por elas. A Bíblia diz que temos dons, mas tudo passará. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, mas o amor, ele jamais passa.
E o que essa geração ela precisa, não é simplesmente, mesmo que ela não sinta a dimensão da dor do outro, ela precisa de empatia. Existe uma ausência de empatia. Quando você começa a entrar nos bastidores da vida de uma pessoa, que você a conhece mais profundamente, você vê o que ela passa. Conhecer o pastor André no altar, eu sou um homem de Deus, glória a Deus por isso, é porque Cristo é revelado através de mim, mas o meu caráter, como eu preguei quarta-feira, é o que vai dizer quem eu sou, fora do altar. Quem eu sou como marido, como pessoa, quem eu sou numa academia, quem eu sou num ambiente onde eu estou. Eu mostro nas redes sociais o que eu posso mostrar, o que é bonito. Mas vocês não sabem da particularidade, das pegadas de reuniões, das pegadas de gabinetes, das alfinetadas, dos problemas que a gente está resolvendo, porque por ética pastoral, nós não podemos mostrar, olha, estou aqui no gabinete, aconselhando o casal que está para se divorciar, olha, vim na casa de fulano, não pode, isso não pode. Tem que liberar a palavra de Deus, encorajar você, encorajar pessoas, mas os bastidores só sabemos nós e quem caminha perto da gente, né, Everton? Muita gente olha para a igreja Encontro das Águas e diz, ela é muito rica, é rica da graça de Deus, não é isso, Everton? A gente está vendo agora as batalhas e as lutas para pagarmos as contas e sermos fiéis em todo o tempo, porque esse é um testemunho. Então o pastor sabe o sapato do outro pastor, o quanto ele aperta. Então é necessário termos empatia. E eu vejo que quando nós estamos diante de alguns desafios, e nós estamos frustrados ou desistimos de uma situação, nada melhor do que alguém que já passou por algo semelhante ao que você passou, para trazer encorajamento. Por isso que eu digo que aquilo que não destrói, fortalece. E além de fortalecer, gera um testemunho de encorajamento, para que você diga às pessoas, se eu estou de pé, você pode estar. Se eu superei, você pode superar. Se eu venci, você pode vencer. Não porque eu tenho força, não porque eu tenho sabedoria em mim mesmo, não porque eu sou o melhor, não porque eu sou a melhor, mas porque Cristo habita em mim, e a alegria dele não foi, é e sempre será a minha força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque a palavra diz que aos amados o Senhor Ele dá enquanto eles dormem. Quantos creem nessa palavra? Ergam suas mãos e digam aleluia, e aplaudam lindamente ao Rei da Glória. E de repente nós vimos aqui um texto onde Samaria, e a região que Eliseu estava, passava fome. Eliseu recebeu porção dobrada para resistir àquilo que ele iria enfrentar. Antes, ele chega no lugar, os homens estavam famintos, ele manda pegarem ervas. Um homem pega ervas venenosas, fazem um ensopado. Na hora que fazem um ensopado e começam a comer, descobriram que a erva era venenosa. Eliseu não mandou jogar o ensopado, jogou farinha e disse: a morte saiu da panela, e eles vieram e comeram. De repente, no texto que nós acabamos de ler, vem um homem, o homem de Baal Salisa, que não era aquela região, era uma região que tinha fertilidade, era uma região que tinha pães, que tinha colheita. E ele leva 20 pães e espigas como primícias. O que quer dizer primícia? Quer dizer primeiro, a prioridade daquilo que você tem, a excelência daquilo que você tem. Essa é a minha primícia de roupa, a minha melhor roupa. Essa é a minha primícia financeira, foi o que eu primeiro recebi. A minha primícia de filho, filha, primogênito, primogênita, é tudo que vem primeiro, é tudo que é prioridade. Então o homem foi e trouxe a sua primícia. E Eliseu estava ali, e ele disse: dê de comer a esses homens que estão aqui.
100 homens, e ele ficou surpreso: como é que eu posso, com 20 pães, alimentar 100 homens? O grande milagre da multiplicação não aconteceu em primeiro lugar com Jesus, aconteceu na antiga aliança aqui com Eliseu. E de repente, uma primeira observação nesse texto: você de repente demorou tanto para construir uma história, lutou tanto para chegar num objetivo, e de repente você guarda, junta, se projeta no que você recebeu para um propósito, e de repente Deus vai e muda no final da rota o caminho, e diz: olha, você não estava vindo por aqui, você não ia primiciar, agora você vai dividir. Diga para o seu irmão: primeiro princípio para se vencer desafios é estar aberto a mudanças. Fala para o seu irmão: esteja aberto a mudanças. Quem não está aberto a mudanças sofre. E eu sei que mudar não é fácil. Mudar o temperamento não é fácil, mudar o caráter. Tem irmão que você diz: irmão, colega, amigo, eu te amo, mas que tem hora que dá vontade de voar no teu pescoço, dá. Eu não vou porque eu sou crente. Dá vontade de chamar um palavrão no trânsito, chama um palavrão. Quer um palavrão bem grande? Deus te abençoe. Existe palavra maior do que essa? Amém? Deus te abençoe. Não faça como Paulo, não: eu te entrego a Satanás. Então é estar aberto a mudanças. Chega com propósito. Quantas e quantas vezes eu cheguei no lugar e de repente o Senhor propôs uma mensagem no meu coração, e ali Ele foi e modificou, porque o propósito dele era outro. Isso não é comum. Eu me preparo, eu jejuo, eu busco de Deus, mas eu entendo que a maestria é dele. Eu entendo que a glória é dele, eu entendo que o louvor é dele, eu entendo que é ele que manda. Se ele quiser mexer na minha agenda, ele mexe. Se ele quiser mexer na minha história, ele mexe. Ele é o autor da vida. Eu e você, nós somos o barro. Ele é o oleiro por excelência. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém pode abrir. E operando ele, quem impedirá? Os médicos disseram isso, mas o médico dos médicos não foi isso que ele falou. A ciência diz isso. A circunstância financeira está difícil, mas eu tenho um Deus que prometeu que cuidaria de mim todos os dias. Ainda que eu passe por desafios, até a consumação dos séculos Ele está comigo. Ele me mandou olhar para os pardais, para que eu visse que eles não ajuntam nada nos celeiros, e o Pai Celestial os alimenta. Ele me mandou olhar para os lírios do campo, que não se vestem a si mesmo, mas todo período o Pai tem uma vestimenta nova para eles. Se você não estiver aberto a mudanças, você nunca vai conseguir superar desafios. Porque Deus é imutável, mas tudo nessa terra é mutável. Diga assim ao seu irmão: aprenda a estar sensível à voz de Deus. Segundo princípio: como superar desafios. Seja fiel no pouco e divida o pouco. 20 pães para 100. Quantas pessoas não chegaram para mim: pastor, eu não ajudo porque eu não tenho. Nós entendemos, eu não estou aqui para medir a situação de ninguém, mas o próprio Jesus nos ensinou que o valor de uma entrega não está na posição social de uma pessoa, não está no que ela tem ou deixa de ter, mas está no seu coração rendido. Ricos trouxeram ofertas para o altar, e uma viúva pobre deu tudo o que tinha, e humanamente se falando era muito inferior, porque eram algumas moedas. E Jesus falou que ela deu mais, porque ela deu o seu melhor.
Jesus, a cruz não cobra de mim aquilo que nós não temos para dar ou não podemos dar. Mas até onde Deus sabe que pode, vou usar a expressão, arrochar o nó, Ele vai arrochar. É como Isaías disse: como cana trilhada, assim o Senhor faz conosco, nos fazendo passar pela moinha novamente. Não tem um bagaço da cana que você diz, não tem mais nada aí, que passa de novo ainda xiringa. Diga assim para o seu irmão, diga: a cana está trilhada, mas ainda tem caldo, e o caldo é doce. A luta é grande, a provação é grande, os desafios são grandes, emocionais, familiares, financeiros, profissionais, em todas as áreas ministeriais. Mas eu creio que dessa cana tem caldo, e o caldo é doce. E se Deus permite, é porque Ele sabe que lá na frente o nome dEle vai ser glorificado. Porque o salmista disse: Senhor, o Senhor me conhece e sabe que eu sou pó. O Senhor sabe das minhas, das suas limitações. Então muitas vezes nós precisamos ser fiéis um pouco, para que o Senhor nos confie muito. Não é que você tem que provar nada para as pessoas. Humildade é caráter. É quando você faz com a mão direita sem que a esquerda veja. Se alguém tem que te honrar, é o Senhor. Eu já falei várias vezes, eu não abri a igreja enquanto as águas. Nenhum homem abre igreja. Biblicamente, igreja nasce porque o dono é Cristo. Foi de uma reunião familiar de oração só, que no prazo de 1 ano tinha 100 pessoas, e o nosso objetivo era só orarmos, e estávamos frequentando outra igreja. Quando eu me vi, eu olho para trás e eu me pergunto até hoje, onde é que eu estou? Presidindo uma igreja, sabe, que Deus gerou crescimento, e todos os dias eu me humilho aos pés da cruz, porque quem vê de fora acha que, meu Deus, que posição, eu queria estar na posição, mas não sabe o preço que nós pagamos. Se você não tiver amor ao evangelho, amor às vidas, paixão por vidas, amor, você não permanece, porque o que você recebe de retaliações no mundo espiritual e no mundo natural é muito grande. Então nós precisamos, para vencermos desafios, aprendermos a repartir. Diga assim para o seu irmão: o pão que eu tiver é seu, eu divido com você. Eu ia falar assim: o que eu tiver é seu, mas a gente não pode abranger, porque o seu marido é seu, não é do seu irmão, da sua irmã não. Entendeu? A esposa é sua, não é do seu irmão não. Então isso não se abrange a tudo não. Algumas coisas. Diga para o seu irmão: tem coisas que não se divide. Vocês gostam de rir, né? Entenderam, né? Diga: mas o pão eu divido. Roupa, você não pode rasgar, né? Mas tem muito no seu guarda-roupa. Eu gosto tanto dessa roupa. Usa cinta, passa o dia todo sem comer. Aperta aqui, aperta ali. Quando vai falar com o irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor está toda atacada. Aí vai lá na festa, chega no banheiro, tira a cinta, solta o bucho, respira, aí aperta de novo e volta. Diga para o seu irmão, diga: dá logo esse cinto, esse sapato aí já fez muito calo em você. Essa sandália é linda, é chique, mas do que adianta ser chique, irmã? Já levou tanta da queda. Do que adianta querer 15 centímetros de salto, mas andar parecendo uma gazela? Entendeu? Não adianta. O charme, a beleza está em quem você é. Amém? Se cuide e se arrume, mas está em quem você é. Amém? Por isso, então aprenda a compartilhar. Terceiro princípio: mesmo sem entender, obedeça o que Deus está mandando.
Parece loucura, né? Vou alimentar essa multidão, eu tenho tão pouco. O que eu tenho, Senhor, não é que seja insignificante, mas não dá. Mas o Senhor disse que vai dar e vai sobrar. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Ele não mandou você colocar o pé nas águas. Ele não disse a Pedro, vem. Ele não disse a Moisés, por que clamas a mim, dizer ao povo que marche. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Muitas vezes nós declaramos que cremos, mas quando o Senhor nos dá uma ordem para obedecermos a sua voz, e aquela ordem parece ser loucura porque contraria aquilo que está à nossa volta, muitas vezes não obedecemos, muitas vezes não somos submissos, mas nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. E se Deus está mandando você fazer algo, obedeça, porque ainda que esse algo seja loucura para o mundo, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Receba em nome de Jesus. Aleluia, se você crê, aplauda lindamente ao Rei da Glória. Oh, mesmo sem entender, aquela canção de Tales, mesmo sem entender, obedeça, sabe por quê? Deus cuida de ti.